Empreender hoje em dia é uma atitude mais do que nunca humana. Insista na tua ideia, acredite, não foque no intangível, foque no mais simples. Tente se aproximar de pessoas boas, divida a sua ideia com os outros. Hoje está mais possível e mais acessível do que nunca empreender. Busque conexões gratuitas, busque se capacitar. Empreender hoje em dia não é mais um bicho de 7 cabeças. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje o episódio é muito especial sobre empreendedorismo. Nós vamos falar aqui sobre como começar um negócio sem burocracia, sem máscara, sem segredos. Eu estou aqui com o Thiago Turbian, ele é empresário, ele é sócio do GCSM, um grupo de mídia aqui de São Paulo que faz eventos no exterior, que tem contatos e tem uma grande revista. Ele também está abrindo uma nova granja agora, vai contar para a gente todo esse caminho para a granja. E também ele já vendeu algumas startups. Então, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Caio. É um prazer estar aqui conversando com você. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bom, para gente começar, eu sempre peço para o entrevistado falar um pouco sobre como você chegou aqui, quem é você, então quem é o Thiago Turbian, o que ele faz? Olha, Caio, eu gosto de contar minha história a partir de 2008, quando eu, depois de 10 anos morando no interior de São Paulo, decidi me mudar para a cidade de São Paulo. Morava em Bauru na época, vim a São Paulo buscando uma faculdade de qualidade, buscando estudar mais e buscando desenvolver minha carreira. Então, comecei como estagiário numa imobiliária, na época, a terceira maior imobiliária do Brasil, que era Elite Brasil, como estagiário de marketing, e permaneci ali por mais de 2 anos, trabalhando com o Maurício Eugênio, que era um dos sócios, e hoje é um grande amigo, faz parte do grupo do GCSM. E depois, em 2011, eu abri minha primeira empresa, que foi a BPS, a Bytes Per Second, que era uma agência de marketing digital. Então, nós começamos ali numa época que o Facebook tinha acabado de lançar, uma época que as pessoas ainda não tinham a menor aderência comparado com o que tem hoje. Então, eu surfei a onda ali do início do marketing digital, numa época que ainda era Orkut, um YouTube muito primitivo. Então, isso pra gente foi muito legal. A questão de tráfego pago era praticamente inexistente, era uma engenharia muito simples de anúncios. E aí esse universo de empreender a partir da BPS acabou me levando para outros ares. Então, em 2014, eu estava numa viagem à Argentina com 2 amigos, em Buenos Aires. A Argentina já tinha, na época, mais de 700, 800 quilômetros de ciclofaixa. O Fernando Haddad tinha acabado de ser eleito prefeito de São Paulo, anunciando um projeto de implementação de 400 quilômetros de ciclofaixa. Isso chamou a nossa atenção e acabamos desenvolvendo um aplicativo e com uma parceria muito forte com a Prefeitura de São Paulo, com a Secretaria de Mobilidade, posteriormente com o Banco Bradesco, que foi um dos nossos maiores apoiadores. Desenvolvemos um aplicativo de rotas para os ciclistas, que o grande diferencial era apresentar a rota segura, onde o ciclista podia escolher a rota com maior porcentagem de ciclofaixa, né? E aí da BPS que levou para o Z-Bike, o Z-Bike que acabou nos conectando através do ecossistema de mobilidade urbana com o pessoal do Que Bike Eu Compro, que é uma galera especialista em mobilidade em termos de Brasil. Que Bike Eu Compro é uma startup onde quebikeeucompro.com.br você entrava no nosso site, respondia 9 perguntas, eu indicava o tipo de bicicleta ideal para você e apresentava as ofertas de alguns marketplaces, e aí a gente ganhava uma comissão em cima disso. E aí a coisa foi levando uma startup a outra. Desenvolvemos a Petite, que era um marketplace de moda feminina dos menores tamanhos disponíveis no mercado, que era uma dor que eu tinha. Eu sou usuário de PPP 34, 36 e tinha uma amiga na faculdade que era o mesmo ponto, e ela já tinha essa ideia para resolver um problema dela mesma, né? Uhum. E eu, quando ela me contou, eu falei, eu já me senti tocado por esse problema. Foi a primeira startup que nós vendemos. E aí da Petite acabei indo também para um hostel. Foi uma aventura muito rápida, mas também muito prazerosa, do ponto de vista de profissionalizar um mercado que não dá dinheiro, um mercado que não tinha ali seus processos. Então foi muito interessante. Acabei vendendo também minha participação no hostel depois. E aí uma coisa foi levando a outra, e
Ajudei na fundação em 2009, mais ou menos, do que nós temos hoje em termos de GCSM, que é o nosso grupo de mídia e relacionamento, uma empresa já consolidada em termos nacionais, internacionais, que a gente usa para promover pautas positivas, para promover personalidades positivas, tanto do nosso país como internacionais também. Então a minha história, ela é de uma maneira curta, ela começou trabalhando ali em 2008, então eu já estou aí, tô com 35, estou há praticamente 17 anos já trabalhando. Fui um grande aluno, tenho um pai que é um grande empresário, é uma cabeça do marketing muito importante na minha vida, na construção da minha história como empreendedor, e aí não paramos mais, né? Aí estamos aqui juntos. No meio desse caminho, tivemos o prazer de poder trabalhar juntos na Incentive, de ajudar a desenvolver todo o marketing, a comunicação de uma startup espetacular, que é a Incentive, uma grande empresa, uma empresa de um impacto social muito forte. Então a minha história, ela é ligada fortemente ao marketing, à tecnologia, à mobilidade, e hoje tocando aí a nossa empresa familiar na área de vendas e comunicação da nossa empresa. Eu assumi a vice-presidência há mais ou menos 6 anos e conseguimos desenvolver boas coisas nesse período. E a minha história, mais ou menos, de uma maneira bem resumida, ela é basicamente isso, né? Uhum. Então você tem o Agostinho, que é o seu pai, esteve aqui comigo já, a gente fez um baita episódio de vendas aqui, com a história dele, ele contou pra gente a história também. Você tem contato com vendas, tem contato com o empreendedorismo desde cedo, então aí há quase 20 anos. Qual que é a diferença de você abrir uma empresa em 2009, 2010 e hoje em 2025? Caião, eu diria que é completamente diferente, é tudo diferente, né? Na minha visão de empreendedor é completamente diferente. Então hoje a gente tem à disposição o ChatGPT, que na minha opinião é o meu melhor amigo para empreender. Eu acho que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com essa ferramenta da melhor maneira possível, mas ele é capaz de fazer análise do teu plano financeiro, ele é capaz de te dar insights, de fazer uma SWOT para você. Eu gosto muito de usar para produção de pesquisa de mercado, porque eu acho que a gente ganha uma velocidade tremenda. Então, o que lá atrás nós levávamos aí 1 mês para ser feito, hoje em dia a gente consegue fazer em 2, 3 dias, trabalhando bem com o ChatGPT. Então eu acho que a tecnologia, do ponto de vista principalmente de inteligência artificial e de comunicação, então as redes sociais, o YouTube é a melhor e mais barata universidade que a gente tem no mundo de empreendedorismo. Então você quer aprender algumas coisas, eu nunca comprei um curso na internet até hoje, não gastei dinheiro com isso porque não vi necessidade, mas já tive ali horas e horas e horas de YouTube, porque eu sinto que canais como o nosso podcast, eles abrem essas portas para a gente poder ouvir um Agostinho, que antigamente não era tão acessível, o conteúdo de uma pessoa dessa. Então eu colocaria tecnologia, comunicação, mas o terceiro pilar que eu acho mais importante hoje em dia é sola de sapato, é a conexão humana. Então eu costumo muito dizer que as pessoas me procuram, eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia, eu tô com medo de falar, e vem com uma coisa muito engessada trazendo para mim. E a primeira orientação que eu dou é, olha, você tem que ir para um bar, você tem que ir para um restaurante, você tem que ir para um evento, você tem que ir no jantar de domingo da tua família e contar para todo mundo. Vai receber uma avalanche de críticas, a maioria das pessoas vai dizer que não é por aí, que não é por aqui, mas o positivo, que é menor que você recebe. Então, na minha opinião, né, normalmente as pessoas vêm com mais críticas, elas vêm já sabendo de tudo, mas a parte positiva, que é a menor parte, é a que mais dá resultado. Então, diversas vezes na minha vida eu colhi bons resultados, consegui abrir empresas, a própria Granja que nós estamos abrindo agora em Florianópolis, é uma empresa que surgiu de uma ideia, fui para o YouTube, fui pesquisar, fui estudar bastante, mas o segundo passo foi conversar com pessoas que já entendiam do mercado. O terceiro passo foi dizer, olha, agora eu vou abrir. A empresa tem esse projeto. E a partir disso eu consegui. Isso chegou até através de um amigo meu, em um investidor, que se interessou pelo projeto. Ele já entrou, em menos de 30 dias eu já tinha 2 hectares à minha disposição para poder montar a granja. Então eu acho que o fundamental hoje em dia não é mais recurso. E eu nem diria que é
capacidade técnica, não é só estudar. Eu acho que é você ter uma relação humana com a tua empresa, você levar isso para a rua, você escutar pessoas e estar aberto às possíveis conexões que isso possa gerar. Então, às vezes a gente fica muito reticente em abrir a ideia, em colocar isso para outras pessoas, e eu acho que esse é um dos maiores trunfos de empreender hoje em dia, essas conexões humanas. Ó. Meu pai costumava dizer que é a sola de sapato, né? Então, eu vejo muita gente empreendendo em gabinete, sentado, com o seu Mac. Eu vejo muita gente dizendo que para abrir determinada empresa, para ele começar a fazer alguma coisa, ele precisa comprar um iPhone, porque ele precisa produzir um vídeo melhor para o Instagram dele, com o iPhone ou com o notebook. Eu acho que isso caiu por água hoje em dia. Acho que a gente tem diversos exemplos de sucesso de pessoas que começaram com muito, muito pouco e encontraram sucesso. E fora isso, eu entendo que você é um ótimo exemplo disso, que é o curioso, o cara que vai atrás, ele realmente descobre espaços que vão somar para o que você está produzindo, né? O teu podcast, toda essa pesquisa que você fez para achar o local ideal, com um investimento menor do que sair locando e comprar equipamentos e tal, eu acho que é um ótimo exemplo disso, sabe? O podcast é uma ferramenta importantíssima para a produção de conteúdo. Acho que já acabou também aquela história dos grandes números, o like. Não, o Instagram muda o algoritmo toda hora, então agora parece que está num caminho de ser mais nichado, cada vez mais nichado, e esquecer esses grandes gurus, esses grandes players, né? Então eu tenho para mim, Caião, em resumo, que hoje em dia nós vivemos um dos momentos mais favoráveis da nossa sociedade para empreender. A sociedade está cheia de problema e você tem acesso a conteúdo, a comunicação na palma da sua mão para estudar, para encontrar a melhor solução para resolver esse tipo de problema. Sim, com certeza. Aproveitando que você falou, realmente hoje com um celular, qualquer um está ali na internet à disposição e pode colocar a sua ideia para milhões de pessoas. Então, a pessoa precisa colocar essa ideia para fora para ver se tem aceitação, para ver se tem público. Se você me permite interromper, você vê, eu contei, a gente faz algum tempo que a gente não se vê por causa das agendas, né, pessoalmente, mas online, muito rapidinho por WhatsApp, eu te contei do projeto da Granja, pedi umas dicas ali de marketing. Você, num final de semana, vai a um supermercado, vê um PDV ali diferenciado, uma pessoa trabalhando, filmou, me mostrou, já abriu minha cabeça para uma nova referência. Com a tua proatividade, já pegou o contato da pessoa que estava produzindo aquilo, conversa com ela. Então eu acho que é de uma maneira muito pragmática, empreender hoje em dia é isso, é você jogar a tua ideia mesmo na rua e contar com o apoio de quem tá a fim de somar, né? Sim, com certeza. E para a gente começar um negócio, muita gente pensa que eu preciso ter o cenário perfeito, mas a gente tem a sigla, o MVP, que é o mínimo produto viável, que é você construir um produto mínimo ali e colocar ele no mercado para teste, para obter feedbacks e para você melhorando aquele produto, você conseguir atingir o público maior. Como você acha que uma pessoa hoje que não tem tantos contatos como você e não tem recursos, como ela pode fazer para começar um negócio? A primeira coisa que ela deve fazer? Olha, isso eu acho que é muito específico conforme a área que você vai empreender. Então, em tecnologia, eu acho que é um caminho. Se for a indústria ou produzir um determinado produto, eu acho que é outro caminho. Mas se a gente pudesse pensar em alguma coisa central, eu acho que o primeiro ponto é você se aproximar do ecossistema que está mais próximo do que você está tentando montar. Então, o Uzibike, o nosso primeiro ponto foi conversar com o ciclista. Então, nós não pensamos em programador, em desenvolvedor, que depois de um momento virou o nosso core business, era tecnologia 24 horas por dia, os updates, soluções de bugs nas lojas. Mas o primeiro trabalho que a gente fez foi de desenvolver um questionário com um grupo multidisciplinar. Então vieram os sócios da empresa, convidamos pessoas do cenário de mobilidade, convidamos até uma vereadora hoje, muito conhecida, que é a Renata Falzoni, nos ajudou bastante naquele momento, desenvolvendo um questionário. Fomos para a Avenida Paulista, no lançamento da ciclofaixa da Avenida Paulista, fomos em diversos finais de semana na Avenida Paulista conversar com quem tem aquela dor. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que você tem que ter, e isso não demanda recurso. Então você pode desenvolver um escopo de um questionário em casa,
você pode pedir para o ChatGPT aperfeiçoar esse questionário, você cria isso no Typeforms e distribui online de uma maneira muito simples e praticamente gratuita. Se a gente for falar sério aqui, você vai gastar horas, entendeu? Da tua cabeça, você vai gastar feijão com arroz que você comeu para poder desenvolver tudo isso. Então eu acho que entender o ecossistema, não só o público, mas entender o que está envolvido, quem são os stakeholders dessa operação que você quer montar. É o ciclista? Mas a gente foi conversar com o motorista do carro, com o motorista da moto. Para a gente foi muito importante entender a possibilidade de integração do ciclista com o transporte público. Então eu acho que em termos de MVP, para mim MVP realmente tem que ser o mais simples possível. MVP, se a gente conseguisse desenvolver a zero custo, eu acho que é o melhor MVP possível. Então, por exemplo, no caso da granja, ovos que nós estamos montando lá, uma produção de ovos caipiras. Para mim era muito importante entender, acima de tudo, como é o hábito de consumo desse produto. E entender, eu já tinha uma ideia na cabeça do que eu queria desenvolver de produto, nós estamos desenvolvendo um produto premium para pontos de venda premium, mas foi muito importante entender de pessoas naquele momento próximos. Então no início eu tive ali 80 respostas, hoje em dia nós já estamos com 1.800 ali no nosso banco de dados, mas entender o hábito de consumo daquela pessoa. Você compra o ovo convencional, você compra o caipira, por que você compra um, por que você compra outro? Você sabe como é o sistema de produção convencional? Sei. Você se importa com o bem-estar animal? Importa. Então nisso a gente já entendeu que o cara se importa com o bem-estar animal, mas está comprando o produto errado. Porque a produção no sistema convencional, ela não tem uma preocupação com o bem-estar animal. É um bicho, uma galinha que fica presa durante a vida inteira dela, botando o ovo, bebendo gotinha de água em cima e ciscando a cabeça embaixo para poder comer a ração dela, e depois vai virar um frango no supermercado. E se encerra por aí. Então, no final das contas, a gente entendeu que o nosso produto, e isso você, há semanas atrás, na nossa última reunião, iluminou muito bem tudo isso. O meu produto, ele é um produto de wellness. Então, é um produto de bem-estar. É uma pessoa que já tem uma preocupação não só com o meu bem-estar humano, individual, mas com o bem-estar animal, com o bem-estar do meio ambiente. Então, eu acho que para se desenvolver um MVP, a primeira coisa que eu colocaria, e eu acho que é a mais barata, se não zero custo, vai te custar sola de sapato, vai te custar reflexão para poder criar boas perguntas, para trocar ideia com os outros. Eu acho que esse seria um bom conselho para você pensar em como desenvolver um MVP. Então, no caso da granja, entendendo o hábito de consumo, a gente percebeu que eu não precisaria começar gigantesco. Então, a produção que a gente tem, a meta de chegar a 300, 400 mil ovos por mês, nós entendemos que ia precisar, o MVP seria uma produção de 1.000 ovos mês ainda, para poder fazer todo esse teste, sabe? E aí você tem diversas formas, como eu te disse, dependendo da empresa. Mas eu acho que produzir questionário e conversar com quem já está envolvido com aquele ecossistema é o mais importante para se desenvolver um bom MVP hoje em dia. Sim, com certeza. Na agência, sempre quando no onboarding dos clientes, a primeira coisa que a gente faz é entender sobre a empresa, entender quem são essas pessoas que compram, onde elas estão, quais são os hábitos, como você falou, os hábitos de consumo. Com base na pessoa e nas dores, a gente consegue pensar na melhor oferta e no produto ideal. Perfeito. A gente não vai oferecer um ovo para uma pessoa que está pensando, já está em outra etapa da pirâmide de Maslow ali de necessidades. Exatamente. Uma pessoa que já está na etapa de realização, que já não tem mais a necessidade fisiológica de segurança. Se oferecer um produto low ticket para ela, um produto padrão. A pessoa que ela está ali brigando para pagar o aluguel, brigando para pagar ainda a segurança alimentar, ela não vai se preocupar com a felicidade da galinha, com... Perfeito. Então, entendendo o seu público, entendendo a dor que você resolve ou o sonho, é o primeiro passo. Depois disso, a gente vai para o produto em si. Como que a gente pensa num produto mínimo para oferecer? Olha, de novo, eu acho que isso é uma pergunta que depende muito da área da tua empresa. Para a gente não ficar falando só da granja, no Uzi Bike, o principal ponto que a gente levantou no MVP era a segurança.
Então, quando nós fomos desenvolver, o principal ponto que a gente entendeu na pesquisa era a segurança. Então, na hora de desenvolver o nosso produto tinha que ser uma solução de segurança para o transporte urbano. Então, o ciclista dentro da cadeia, ônibus, carro, moto, ciclista, pedestre, ele está entre os mais vulneráveis. Então, para a gente oferecer um produto e aí sim passar a desenvolver, contratar um programador e desenvolver uma tecnologia concreta, né, que tivesse no ar, disponível, a gente entendeu que essa tecnologia ela tinha que seguir um caminho de segurança. Então, o produto do Z-Bike não era... Eu não tinha concorrência com o Waze, eu não tinha concorrência com o Google Maps, que era uma das primeiras perguntas que eu ouvia em diversas reuniões. Mas o Google não vai lançar... Isso lá atrás eles não lançaram até hoje as features que a gente lançou, como, por exemplo, a porcentagem de ciclofaixa que você vai pegar. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades, depois que você faz a pesquisa, depois que você começa a prototipar o teu MVP, é desenvolver o produto sem se desraigar do que você já fez no início. Então, pra gente, era muito importante ficar na pauta da segurança. O produto Z-Bike tinha que dar segurança para o nosso ciclista. E a segurança, conversando com esse ecossistema, nós entendemos que a segurança era a ciclofaixa. Era o momento que eu criava uma divisão, se possível, estrutural, entre o ciclista e os outros modais. Então ele ficava o ciclista ele se sente muito mais seguro numa ciclofaixa. Se essa ciclofaixa tiver divisões ali, uma parede, uma grade, ele se sente mais seguro ainda, mais respeitado. Então os nossos usuários eles buscavam isso. Muitas vezes ele usava o Google para fazer o trajeto dele, o percurso ali, andar os 10 quilômetros de bicicleta, mas ele escolhia a rota pelo meu aplicativo, porque ele falava, nessa rota aqui, se eu seguir esse caminho aqui que o Z-Bike está me indicando, eu vou pegar 70% de ciclofaixa. E aí ele podia até migrar para uma outra plataforma que tivesse ali uma opção, ou features, como o Google e o Waze tem, muito mais desenvolvidas, com uma experiência muito mais agradável do que nós tínhamos na época, mas ele passava pelo meu aplicativo antes. Então isso é uma coisa muito interessante pra gente. Eu colocaria que o mais difícil, porque empreender é um turbilhão, muitas vezes você está sofrendo pressão de investidores que não entendem que o caminho é por onde você está querendo seguir. Então eu acho que o mais difícil é você se manter naquela casinha e insistir naquilo, exaurir aquilo ali, né? Então o produto tem que ser muito fiel às outras 2, 3 fases que você percorreu antes. Fase de ideação, fase de pesquisa, fase de prototipar um MVP. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que as pessoas erram muito nisso. Faz uma boa fase de ideia, faz uma boa fase de pesquisa, cria um bom MVP e na hora do desenvolvimento começa a incluir 1 milhão de features e de repente você vê que você já está perdido e a coisa acaba ruindo, sabe? Entendi. E se a gente colocar ali, abrir o Model Business Canva, né, que a gente precisa ter na mesa isso, a gente vai ver ali outros pontos importantes, como a distribuição. A gente viu aí, hoje a gente tem alguns aplicativos de IA que desenvolvem um aplicativo com prompt. A gente viu um caso, eu não lembro o nome da startup, mas que ela bateu 2 milhões de faturamento de MRR, com um vídeo viral no LinkedIn. Então, dominar o canal de distribuição também é importante, principalmente para negócios digitais. Então, pensar como você vai fazer essa distribuição online. Vai ser com tráfego pago, vai ser com viral, vai ser... Como que vai ser essa distribuição? Como que você pensa a questão da distribuição? Eu acho que a coisa tá um pouco prostituída hoje em dia, para ser sincero com você. Eu acho que tráfego pago é o corretor de imóveis 2.0 hoje em dia, né? Todo mundo faz. E quando todo mundo faz alguma coisa, provavelmente ninguém tá fazendo nada. Então, pensar a comunicação, principalmente nas fases iniciais de uma empresa, pensar a distribuição do teu produto, eu acho que é muito legal você se arriscar, tentar seguir os primeiros passos de uma maneira orgânica, produzir seus próprios conteúdos. Eu acho que é muito importante você humanizar. Então eu particularmente sou fã de empresas que têm um rosto com o qual eu me identifico. E aí a gente tem exemplos hoje em dia, eu traria o João Adib da CIMED, que é um empresário líder, CEO de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, 4, 5 bi de faturamento ano, e ele põe a cara dele o dia inteiro nas redes sociais.
Então eu acho que isso já cativa a pessoa em si. E do ponto de vista de uma distribuição já com um investimento, com uma possibilidade de aportar capital, tem que ter profissional bom. Então, o profissional de tráfego pago hoje em dia, ele não é mais um profissional técnico, como foi provavelmente só 2 anos atrás. Ele é um profissional humano. Você, eu acho que é um dos melhores exemplos disso. Então, é o cara que consegue conectar a engenharia técnica que está na sua cabeça, que está nas plataformas, mas ao mesmo tempo entender o quanto isso se liga com a ponta final e com a ponta inicial, que é o empreendedor e o consumidor daquele produto, para poder realmente criar campanhas que gerem resultado e não ficar mais naquela coisa de eu ponho 1.000 e não tenho resultado, eu vou pôr 2.000 e vou ter mais e acaba não tendo. Então eu diria que a distribuição hoje em dia é muito importante antes de você sair alocando. E claro, depende da empresa que você está montando, né? Mas no meu ponto de vista é muito importante você ir tentar criar um primeiro caminho, uma fase inicial orgânica, muitas vezes até tentar se virar um pouquinho ali no primeiro momento para aprender como é que funciona a parte de anúncios, mas é fundamental para crescimento, para atração, para escalonamento, você ter um bom profissional, uma pessoa que você tem que confiar. O tráfego pago ele é quase um médico hoje em dia. Ele pode tanto te dar o melhor remédio, como ele pode te dar um placebo e você não vai tratar da tua doença nunca. Então, o tráfego pago para mim hoje em dia é fundamental você trabalhar com uma pessoa que tenha um conhecimento, uma pessoa que não vai só usar termos técnicos, uma pessoa que não vai só dizer para você, olha, o caminho é esse porque eu tenho essa capacidade técnica de te dizer. E uma pessoa que vai te escutar, vai estudar o seu negócio para poder direcionar para as melhores mídias possíveis. Vê, você numa pergunta já colocou ali 4, 5 possibilidades de estratégia de tráfego pago. Então eu vou tentar uma coisa mais viral, eu vou tentar uma coisa mais nichada, e aí você vai desenvolvendo. E para mim o tráfego pago ele é divisor de águas hoje em dia no sucesso de um negócio, né? Eu vejo muita gente focada nisso, muita gente que põe bastante dinheiro nisso e acaba quebrando a cabeça no meio do caminho porque não consegue converter, não consegue ter um ROI ali que pague a conta no final, sabe? Sim, com certeza. O tráfego pago hoje, ele é responsável por 50%, 60% assim, de inúmeras empresas em diversos nichos, indústrias, medicina. Hoje, eu falo que 80% da minha base de clientes da agência depende exclusivamente de tráfego pago. Se pausar as campanhas, cai o faturamento aí. Mas eu te pergunto, é uma pergunta aqui porque eu tô aqui para aprender, né? Também. E compartilhar um pouco do que a gente já sabe. É possível você, com tráfego pago, trazer faturamento, escalar uma empresa que está cheia de problemas internos, que não tem um bom produto prototipado, que não tem uma boa gestão dos outros pilares da comunicação. Então a pessoa não tem um branding legal, ela não está nos canais que ela deveria estar. Eu acho que muita gente, eu vou passar a bola para vocês, mas eu acho que muita gente enxerga o tráfego pago como uma solução que não é. O tráfego pago seria capaz de resolver o problema de uma empresa. O tráfego pago vem de produto ruim? Não, de jeito nenhum. Essa é um dos maiores erros que a gente vê no tráfego pago. O tráfego pago não faz milagre. Ele potencializa o que a gente tem. Então, se a gente tem um ótimo tráfego, um produto bom, só que o atendimento não é bom, a gente não vai vender. Então, se é uma venda consultiva, por exemplo, que eu preciso ali de um vendedor botar pro gol, eu trago lá 1.000 leads para ele por mês. Só que ele chuta tudo na trave, não vai vender. Se eu coloco 1.000 pessoas no site, só que o site é lento, o produto é ruim, não vai vender. Então, a gente fala que o tráfego pago, ele coloca as pessoas para dentro da loja. Se a pessoa entra dentro da sua loja, o vendedor tá lá de braço cruzado, a vitrine não tem nada, a loja tá apagada, tá sujo, você não vai vender. Então, o tráfego não faz milagre, ele potencializa o que a empresa tem de bom. Veja, nós somos o GCSM, que é essa empresa familiar que eu comentei com vocês, que é um grupo de mídia que promove eventos nacionais, internacionais. A gente tem 4 títulos de revista, estamos lançando, capaz até de eu tomar uma bronca, mas nós estamos lançando para 2026 6 títulos temáticos, cada um na sua área, indústria, mineração,
construção civil, turismo, nós estamos lançando os títulos temáticos. Veja, nós não poderíamos entender a minha revista como um veículo de tráfego pago, como um canal de tráfego pago. A pessoa compra um anúncio na revista, eu coloco lá, e eu já ouvi diversas vezes, porque a revista é conceituada, a revista ela tem aí uma boa fama no mercado, digamos assim. Muitas vezes o cara coloca ali 3, 4 anúncios e fica bravo, mas não vende nada. Eu falo, desculpa, minha revista não vende para você. Quem vende é você, o teu produto. Agora, eu conecto com quem pode comprar. Então eu posso te garantir que se você não vendeu, o problema não é minha mídia, porque minha mídia vende para outros 10. Só que o problema deve estar interno. Então quando você traz esse questionamento e eu respondo dizendo que tráfego pago, tentando até desmistificar um pouco, é muito humano, é justamente essa percepção que a tua agência tem, já nos ajudou em diversos momentos, de falar, olha, nós precisamos, antes de eu jogar um caminhão de dinheiro aqui, te entregar uma estratégia, construir todo um funil, uma série de coisas, eu preciso entender quem está na outra ponta. Então, é uma venda consultiva, quem vai atender o telefone que eu vou fazer tocar? Eu acho que esse é o ponto humano do tráfego pago e o que coloca o teu trabalho, a tua agência, num patamar diferenciado, na minha opinião. É um serviço que ele vai dizer, olha, eu vou vender isso aqui para você, eu vou trazer esse lead para você, mas você precisa arrumar essa ponta para mim. Se você arrumar essa ponta, eu faço o meu serviço, eu cumpro com o meu objetivo. Sim, um caso mesmo, eu tenho uma cliente que ela é uma clínica de telemedicina e nós fazíamos campanhas para consultas de telemedicina. Ela me chamou, falou assim, Caio, a gente está fazendo um reposicionamento de marca para wellness, para a gente pegar esse segmento de wellness. Então eu queria mudar meu site, eu queria fazer campanhas lá, eu perguntei para ela, tá, mas o que é o produto? Quais são as dores que você resolve? Qual que é o seu modelo de negócios novo? Ela falou, não sei ainda. Falei, então a primeira coisa que você precisa fazer é você colocar isso no papel, quem é o seu público-alvo, quais são os produtos que você tem para vender, para a gente anunciar, quais são as objeções, fazer um mapeamento, então, do que você entrega, quem são seus parceiros, para a gente conseguir fazer as campanhas, porque eu poderia muito bem vender um site para ela. Que é o que eu ia te dizer, a maioria do mercado bota o dinheirinho no bolso e, não deu... Você quer isso? Toma o site, vamos fazer o site, beleza. Mas não, primeiro você precisa organizar a sua casa, a gente pode continuar fazendo as campanhas de telemedicina para botar dinheiro no caixa, enquanto isso você vai pensando nesse reposicionamento. Mas quantos profissionais trabalham dessa maneira? Acho que o pessoal hoje em dia está mais preocupado em fechar conta, pegar um contrato. E na minha opinião, isso é ruim para as duas pontas, sim, porque o empresário não vai ter o retorno que quer, vai ficar bravo com você vai perder a conta injustamente, porque a culpa não é tua, você só queria fazer o teu trabalho, fez, mas o produto não era interessante, e o próprio mercado começa a ficar meio perdido nessa história inteira, e aí vai criticar provavelmente a ponta do tráfego pago. A agência. Exatamente. A agência, a maioria dos clientes que chegam já passaram por agências ruins. Perfeito. Então já vem com esse trauma de agência. Não, a agência não dá certo. O problema que eu vejo hoje das agências é que são profissionais jovens que a barreira de entrada para você trabalhar com marketing ela é baixa. Então hoje a gente tem muitos profissionais, muitos gestores de tráfego que aprendem a apertar botões, mas não têm uma visão sistêmica do empreendedorismo. Perfeito. Não tem o conteúdo, né? Muitas vezes não tem nem É como você falou, é tão fácil, que o início da nossa conversa foi por aí, é tão fácil que a pessoa ela se sente pronta. Se você ligar uma campanha, é simples. Você é um profissional de 15 anos de mercado, né? Para poder dizer para a empresa de telemedicina, olha, não é esse caminho, eu não vou conseguir resolver o teu problema, você vai tomar prejuízo, vai ficar brava comigo, eu vou perder um cliente. Então, se a gente partir se a gente analisar bem essa ótica, você não vende tráfego pago, você vende confiança. O teu produto é confiança, é resultado, é claro que é resultado através de tráfego pago, é claro, você não é mágico. Mas é uma relação de confiança que você tem que ter hoje em dia, porque você tem realmente um acesso a isso gigantesco. Em qualquer esquina o cara tá fazendo isso hoje em dia. Se a gente pegar a inteligência artificial, você é o craque nisso, não eu, mas eu imagino que deva ter inteligências artificiais 1000, a própria Meta deve estar com a dela, então você tem ali acesso a conteúdos e formas de praticar o tráfego pago muito fácil. Não necessariamente que deem resultado.
né? Sim. Podem até gerar algum resultado inicialmente, mas não é escalável e não é sustentável. Veja, eu vou dar um exemplo aqui, eu não vou dizer o nome especificamente da empresa, mas tá fácil de entender, que é um móvel, é um sofá que você compra e recebe na tua casa dentro de uma caixa e ele se expande. Então, deu matéria em diversos jornais, porque eles estão vendendo muito, fila de espera de 3 meses, só que a pessoa que comprou na fila de espera de 3 meses está recebendo em 6, e não tem um contato, não tem uma resposta do saque, não tem um atendimento, fica ali brigando com a empresa. Esse cara não vai voltar nunca mais para comprar lá. Eu não vou comprar. Eu tinha vontade de comprar esse produto e eu desisti. E eu fiquei chocado quando eu vi e fui impactado, porque eu estava procurando um produto nesse sentido, fui impactado por anúncios dessa empresa. Então eu fico pensando, dá vontade de ligar para o CEO ou para o diretor de marketing e dizer, meu amigo, para o tráfego pago, pausa, porque você está queimando. E o que, se você notar, eu não disse o nome da empresa, mas é fácil de entender, você tem, nascendo no meio desse percurso, outros players. Então o cara tá vendo o erro, e é um outro ponto muito interessante, que é a questão do pioneirismo. Então lá atrás se vangloriava começar primeiro, ser pioneiro naquilo. Hoje em dia eu acho uma baita falha. É muito bom você ver alguém fazendo o que você quer fazer, olhar para aquele cara, eu não gastei sola de sapato, eu não gastei dinheiro, mas vou corrigir 30 erros que esse cara fez. Então, se você pegar esse produto do sofá que chega na tua casa dentro de uma caixa, se você melhorar o atendimento, tiver um produto de qualidade, tem um tráfego pago bom, entrega no prazo, ou seja, se tem uma produção capacitada para vender, você vai acabar provavelmente levando muito clientes desse outro player que foi o primeiro, que foi o maior, que tem a melhor marca, que tem a melhor experiência no site, que tem dinheiro pra caramba, mas que provavelmente as pessoas hoje vão procurar um outro. Só para finalizar, meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, às vezes as pessoas não querem o que é melhor. Então tem que tomar cuidado com isso. Essa empresa ela se vende como melhor, como eu te contei, mas que adianta eles terem tudo menos o produto na minha casa, que é o que eu quero. Eu faço um investimento alto e quando eu vou sentar para assistir televisão eu fico bravo todos os dias porque eles não me entregam e eu já paguei, né? E eu fico imaginando, eu não comprei, mas e o cara que comprou e a irmã dele, a namorada, tá sentada do lado e é impactada por um outro anúncio, o cara fala, pô, eles estão vendendo, eles estão investindo em venda em vez de cuidar de mim que já comprei, que já gastei, que não recebi, né? Sim. Sim, e esse lance de mercado saturado não existe. Perfeito. Se o mercado ele parece saturado, é um indicativo que é um bom mercado. Por quê? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Perfeito. Então, se tem um mercado grande, significa que tem espaço para entrar. A gente pode falar de água. Quantas águas estão surgindo aí? É água de caixinha, água de lata, água de premium, água de não sei Perfeito. o quê. Água saborizada. Água saborizada. Então, ou se o mercado ele tá aquecido, dá para você entrar ali e brigar pelos diferenciais e pelos erros que as pessoas estão cometendo. No seu caso mesmo, ovo. Quem pensaria que dá para entrar no mercado de ovos? Perfeito. E como você pensa em diferenciar? Você já falou que é premium, né? É um produto vai entrar premium. E entrar nessa vibe das pessoas que estão buscando já um bem-estar dos animais, é algo mais além do preço. Perfeito. O produto é o nosso foco principal hoje em dia. Então, eu preciso alcançar um ovo de qualidade. Então, esse ovo ele precisa ser entregue fresco, ele precisa ter as quantidades de proteínas, de nutrientes bem definidos ali dentro. Isso tudo diz respeito à saúde da galinha. Mas, num primeiro momento, desenvolver um produto de qualidade. E depois, nosso objetivo é trabalhar a comunicação, é educar esse mercado. Então, eu vou trazer um exemplo. O que eu estava dizendo, não custa nada você ir a um mercado, e eu faço isso, fico do lado da gôndola de ovo, lendo todas as caixas, vendo por que a pessoa pega uma caixa e pega outra, e aconteceu uma situação extremamente inusitada e quase que esquizofrênica quando eu estava fazendo isso lá em Florianópolis, num grande atacadista, um supermercado atacadista gigantesco da nossa região, e eu ali, uns 15 minutos, 20 minutos, eu fico lá, bato foto, leio e tal, fico vendo o que a pessoa pega, e eu vi uma senhora que ela pegou uma caixa de ovo convencionais, uma caixa com 10, 12 ovos convencionais, e pegou uma caixa de ovos orgânicos.
Eu olhei pra ela e achei aquilo tão estranho, porque ela comprou os dois produtos completamente opostos, né? E aí ela olha pra mim, isso é uma coincidência praticamente divina, eu tinha que estar lá, mas é Deus apoiando o empreendedor que saiu de casa. Ela olha pra mim, uma senhora, 60 anos de idade, muito simpática, ela olha pra mim e diz, eu vou levar esse aqui, apontou pro convencional, que eu gosto muito. Ele tem a gema amarelinha, do jeito que eu gosto, é um ovo muito legal. E gosto de comprar esse orgânico porque a galinha não toma anabolizante. Eu queria entender o que é esse caipira. Ela olhou pra mim, a nossa produção, a nossa empresa é 100% focada em ovos caipiras. E eu olhei pra ela e falei, olha, ela falou, eu vou pesquisar, eu preciso encontrar alguém pra conversar. Essa história é muito emblemática. Eu olhei pra ela, nós ainda estamos numa fase de construção de toda a nossa estrutura, então estamos levantando 4 galpões, fábrica de ração, entreposto, escritório, depósito, para depois iniciar ali com a criação das galinhas e depois dos ovos. Mas eu me subestimei ali e virei para ela e falei, olha, eu sou produtor, posso explicar para a senhora? E ela com as 2 caixas na mão, o orgânico e o convencional. Ou seja, em termos de sistema de produção, o que é pior para o animal e o que é melhor para o animal. Porque a galinha que produz ovo orgânico, ela não pode sequer ser medicada, ela tem que ser medicada com homeopatia. Toda a alimentação dela tem que ser orgânica. Então, o milho, a soja, o suplemento que você compra tem que ser orgânico. E eu olhei para ela e falei, olha, a diferença do caipira é porque a galinha vive solta. Ela fica no galpão livre e tem um ambiente de pasto disponível para ela a vida inteira. Esse que convencional é uma galinha que fica presa numa gaiola, é a cage, como eles falam. Então você tem ali, muitas empresas colocam cage free. Não é uma galinha caipira, é só uma galinha que fica presa no galpão e não mais presa na gaiola. Mas eu falei, a senhora tá comprando esse ovo aqui, o convencional, é uma galinha que fica até o último suspiro de vida dela presa. É triste de ver, você tem... ela fica despenada, é uma galinha estressada, ela toma diversos remédios, entendeu? Para poder se manter ali. Enquanto eu explicava isso para ela, mas no meio da explicação ela pega a caixa de ovo convencional, coloca de volta na gôndola e enquanto eu explicava ela ainda empurrando o ovo assim, querendo deixar mais longe dela e pega o caipira. E vai embora com o caipira e com o orgânico. Então eu acho que educar, dependendo de qual é o teu produto, e se você me permite, eu acho que tem muita semelhança com o que você faz, a questão de você educar o teu cliente, não é só tráfego pago que você precisa. Sim. Então dizer para ele, olha, eu te entrego um produto de qualidade, o meu ovo ele é gostoso, ele tem os nutrientes necessários, mas eu queria que a senhora entendesse que o meu principal diferencial é que essa galinha aqui não sofre. É um ser vivo, eu procuro comprar de empresas que tem uma preocupação com o meio ambiente, que tem uma preocupação com o bem-estar animal. Então, nesse sentido, naquele momento eu ganhei uma cliente. Então, eu acho que você... E é uma corrente, né? Porque quantas pessoas essa senhora vai impactar e vai ensinar e vai educar, e eu não gastei R$1 em tráfego pago. Sim. Não desmerecendo, mas como eu acho que tem pontos antes que a gente tem que percorrer, então eu diria que educar é um passo muito importante para a maioria das empresas, sabe? Educar com relação ao teu produto. Qual que é o diferencial do teu produto? Nosso animal, ele vive em boas condições. A gente dá muita atenção para isso. Que, tanto que o nosso slogan, a granja chama Granja Boa Ventura, são galinhas livres e felizes. Muito próximo a uma empresa que foi vendida agora por R$500 milhões, que é a Happy Eggs. O Caíto Maia da Tilimbins, até um conteúdo que você repassou para mim há um tempo atrás, dizendo justamente isso. Pô, a caixa de ovo é feia, ela não conseguiu se inovar, né? Ela não é uma coisa agradável de você comprar um produto que te chama. Você vai olhar por preço e pelo tipo de ovo que você está comprando, e um dia uma marca, um dia uma outra marca, né? E a gente percebe que a Happy Eggs, trazendo esse conceito de, olha, meu produto ele é do bem, ele é alegre, as galinhas são felizes. Eu acho que isso ela conseguiu educar melhor o consumidor. Sim, sim. Essa parte de educação é muito importante, até para, no meu caso, alinhar expectativas. Porque hoje a gente vê, por exemplo, franquias. A franquia, quando você vai investir numa franquia, ele já fala, ó, o payback é em 36 meses. Então você já entra sabendo que você vai investir ali e que você vai ter um tempo para aquilo se pagar. Perfeito. Quando a gente abre uma empresa sem comprar a empresa, uma franquia, a gente não leva em consideração que a gente tem esse período de payback e quer que a empresa já
dê certo no primeiro, segundo mês, já começa a tirar dinheiro da empresa. E não é bem assim. Um dos maiores erros do tráfego pago é pensar que é ligar a campanha e já começar a colher os resultados. Pode acontecer de no primeiro mês já ter resultados, mas é um processo de adaptação, de estudo, de melhoria, de otimizações. Assim como uma empresa também, ela demanda que a gente mature ela antes dela realmente devolver o que a gente investiu. Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Tem uma historinha que eu acho muito interessante que perguntaram pro Warren Buffett, né, que é o maior investidor do planeta Terra, né, sócio de Apple, sócio de Mastercard, United Airlines, foi um dos maiores investidores do Nubank aqui no Brasil. E perguntaram pro Warren Buffett, olha, se a tua estratégia, a tua teoria de ganhar dinheiro é tão simples, por que as pessoas não copiam? Ele fala, porque leva tempo. E as pessoas não têm paciência. Então eu acho que o ponto que você está trazendo é muito importante e você estruturar a tua operação levando isso em consideração. Então, muitas vezes você faz a conta que você tem que botar 100 pau na tua empresa. Então você vai comprar galinha, ou você vai comprar computador, você vai comprar mesa, você vai investir na tua estrutura, mas não bota um salário ali. Ou não coloca um salário, uma remuneração adequada para o empreendedor e você leva 12, 24, 36 meses para ter um payback daquilo e no meio do caminho, por essa falta de planejamento correta e justa, a empresa acaba ruindo por essa ansiedade de não conseguir colher ou por ter falhado no planejamento disso, né? Uhum. E falando em investimento, a gente tem 3 formas. A gente pode utilizar o capital próprio, capital do banco ou capital de investidores. Como que a gente pode fazer para ir para o mercado buscar esse investimento? Caião, eu tava no táxi vindo para cá, tentando ajudar uma amiga que vai ter uma reunião no mesmo horário aqui que a gente começou a nossa gravação. Então eu falei pra ela, olha, eu tô no táxi, ela vai entrar na reunião e eu tava tentando dar essa iluminação para ela. Então, eu acho que o primeiro ponto é entender o que você realmente precisa, quais são os valores que você precisa. São valores muito altos, são valores menores? Que tipo de troca ou que tipo de retorno você também está disposto a dar para essa pessoa, para esse banco, ou quanto você está a fim de se arriscar com o teu capital próprio. Eu, particularmente, não abri nenhuma empresa hoje em dia, até hoje, com capital próprio. Eu sempre abri com capital de terceiros. A Granja é a primeira que nós estamos indo atrás de instituições financeiras, por ser um negócio que pode se beneficiar de financiamentos públicos, então financiamento de BNDES, financiamento de Plano Safra, que são as melhores taxas que a gente tem no mercado. Então, fazendo essa análise, para mim é mais barato capitalizar a Granja através de um banco público de desenvolvimento como é o BNDES, que eu vou pagar uma taxa de juros de 0,6, 0,8, ela oscila, mas vai viver nessa média, do que captar recurso com o investidor e dar uma fatia de 15% da minha empresa, que pode no futuro valer muito mais do que o financiamento que eu estou pagando. Se a gente olhar para a área de tecnologia, eu acho muito importante você ter o tal do Smart Money. Eu acho que muita gente, principalmente quando é um empreendedor mais solitário, que ainda não tem um grupo ali à volta dele, ou não tem um sócio, eu acho que é muito importante você buscar uma pessoa que possa trazer a grana, mas que possa contribuir com algo a mais. Então, que tenha uma noção de empreendedorismo complementar à sua, ou que tenha mais relacionamentos para agregar com aquilo ali, além do dinheiro. E eu deixaria o capital próprio, se possível, como uma última opção. Então, você pode tentar o investidor individual. Você conhece, hoje em dia a gente tem diversos eventos aí de Demo Day, de você pitches, que você pode apresentar, diversas feiras para você apresentar e se conectar com investidores. Tem muito, Venture Capital é um mercado que cresceu muito nos últimos anos, então você tem a Incentive que nós trabalhamos, é notório, é público, é uma empresa que faz parte de um grupo ali de investidores, Anjos do Brasil, Gavia Angels, eu não sei exatamente, são essas realmente os fundos de investimento, mas que tem fundos de investimento que aportam com 200 investidores individualmente, com cheque de 200, de 20 mil, 50 mil. Então, o meu conselho seria primeiro entender qual é o melhor dinheiro a se pegar. E eu aconselharia, por último, você usar o teu capital próprio, porque
Quando você usa o teu capital próprio não é nem que a empresa dá errada, mas você acabou o capital próprio, você precisa de mais dinheiro para levar aquela ideia adiante, o que você vai fazer? Eu acho que você já vai para a rua mais desesperado. Quando você vai para a rua mais desesperado, o investidor ele vai sentir isso, ele vai pagar menos, você vai ser menos valorizado. E muitas vezes ele vai provavelmente falar, puta, você calculou mal. Será que você não vai calcular mal no futuro também? Não quero botar meu dinheiro aí. Então, o meu conselho seria, por último, põe o teu capital, as suas propriedades, busque outros caminhos, sabe? Tem diversos hoje em dia. Então, dependendo da empresa, acho que tem que ser feita uma análise de qual é o melhor capital, se é público, se é um financiamento de um banco privado, se é buscar se filiar a um grupo de investidores e aí você tentar relacionamento com eles. Mas eu diria que os dois principais seriam esses, principalmente investidores individuais, que hoje em dia você tem muita gente. Então você pode buscar, eu quero vender um produto de saúde online. Então vamos entender quem são os caras que estão nesse movimento hoje em dia. Vamos entender quem são os caras que têm dinheiro nesse mercado hoje em dia, que pode gostar da minha solução, sabe? Então o Zibike e o KeyBike eu compro foram empresas que tiveram parcerias com bancos privados, que nos patrocinaram, que não tinham nenhuma intenção além de associar a marca deles à nossa, porque a nossa estava ligada à mobilidade urbana, mobilidade sustentável, bem-estar. E esses bancos, através de patrocínio, ou seja, eu não tive que dar cota da minha empresa para essas pessoas, gostaram da ideia, acreditaram no que a gente já tinha no momento, acreditaram no que a gente poderia construir e aportaram dinheiro através de cotas de patrocínio. Então eu associava uma marca a outra e naquele momento a gente usou esse dinheiro todo para poder desenvolver a empresa em si, sabe? Então muitas vezes, desculpa, mas muitas vezes até o patrocínio e não só o investidor é um bom jeito de começar alguma coisa. Você não precisa dar uma parte da tua empresa, mas falar, olha, vamos associar a tua marca à minha. Eu acabei aqui, não querendo me alongar muito, mas acabei de voltar de uma experiência que eu fui convidado, que é o Onboard Bus. Foi lançado aí esse ano em São Paulo, que é um jantar dentro de um ônibus, 2 andares, aquele turístico, que ele roda pela cidade. Ele vende os ingressos, mas é uma operação muito difícil de se viabilizar, de se pagar e fechar a conta só com as inscrições. Até porque você tem ali picos de sazonalidade, uma hora o cara quer ir, uma hora o cara não quer ir. Uma hora esse próprio produto pode ser que não seja mais tão interessante, porque você já foi, teu primo já foi, todo mundo foi. Não é uma coisa que você tem ali uma recorrência, né, de vendas muito grande. Então ele pediu que eu fosse conhecer a experiência dele justamente para tentar ajudar a monetizar a operação. E ali a minha indicação para ele foi claro, eu falei, nós temos que procurar uma marca que queira se associar com isso. Porque não é possível, teu ônibus rodou 2 horas na cidade, eu presenciei tudo isso, eu fiquei chocado, eu participei de um ônibus desse em Paris esse ano, completamente diferente. Não dá pra gente comparar um perfil de um europeu parisiense com o perfil de um brasileiro paulista aqui da nossa capital. Mas a minha indicação pro pessoal da Onboard é que buscasse associar a marca. Então você tem um almoço, você oferece uma refeição aí dentro. Será que não tem uma marca de sorvete que queira ser oferecedora da sobremesa e ela entra com kit? Enquanto o ônibus rodava, as pessoas na rua davam tchau pra gente, mas assim, todas davam tchau. Você percebia que aquilo ali, porque dava pra ver que dentro do ônibus as pessoas estavam jantando, né? Estavam fazendo uma refeição. Então aquilo chamava muita atenção das pessoas. E o que as marcas querem é justamente isso. Eles dizem, olha, eu tô aqui, tô chamando tua atenção, você tá me vendo? E um ônibus adesivado com a marca daquela empresa, que impacta quem tá fora, com o produto daquela empresa dentro do ônibus, que impacta quem tá dentro. E aí a marca vai estar presente no site, a marca vai estar presente nas redes sociais, vai estar presente no uniforme dos comissários do ônibus. Eu acho que a questão do patrocínio muitas vezes é interessante. É um parceiro bom para você começar sem ter que se endividar com o banco, ou sem ter que já vender suas propriedades, ou investir teu capital próprio, ou sem ter que se desfazer de uma parte da tua empresa para ceder para um investidor profissional. Muito interessante. Eu nunca tinha pensado nessa parte do patrocínio e que essas empresas tinham interesse, mas realmente faz todo sentido você achar empresas que têm fit com a sua operação e queiram estar ali presente. Como você falou da Uzibike, tinha um wellness, né? E hoje você vê que esses investidores, eles investem em ideia também, ou você já precisa apresentar alguma forma de monetização, como que funciona essa parte do investidor?
Investidor é genérico, né? Então, investidor, como tudo na vida, você vai ter o bom, o ruim, o inteligente, o mais experiente, o menos experiente. Eu acho que você tem espaço para tudo. Você tem espaço para a fase de ideação. Eu acho que a fase de ideação, eu entendo que a fase de ideação é a fase que ele vai comprar mais por menos, entendeu? Ele realmente vai assumir um risco maior. É justo que o investidor pague menos por aquilo que ele está levando, porque ele está assumindo um risco maior. Então, se você tem capacidade, eu acredito que com as tecnologias existentes hoje em dia, você tem capacidade de desenvolver um plano mais estruturado para oferecer para o teu investidor, você vai conseguir cobrar, ou melhor, entregar menos e cobrar mais para ele disso, e vai também, consequentemente, captar um investidor mais preparado, né? Do que um investidor de ideação. É um risco muito grande. Então, eu particularmente não invisto em projeto mais hoje em dia. Já tive um momento da minha vida que eu busquei investir nisso, mas hoje em dia eu busco empresas que já tenham um faturamento minimamente sólido. Então, não é um faturamento grande, é sólido. Você está vendendo pouco, mas está vendendo. O cara está comprando de você. Você está crescendo pouco, mas está crescendo. Eu acho que isso é muito importante. Tem aquele bordão também famoso no empreendedorismo, que é você investir em projeto ou você investir em pessoa. Eu, hoje em dia, invisto em pessoa, porque projeto a gente muda, pessoa não. Então, se é um empreendedor bom, já tem alguma coisa mais desenvolvida, eu acho que é mais interessante. Acho que a ideia em si, como diz o Thales Gomes, é 10 centavos a bacia, né? Sim, sim. Bom, estamos encaminhando para o fim aqui. Deixa uma mensagem aí para o empreendedor que está começando. Cara, eu acho que a gente veio conversando muito sobre isso. Não sei se a gente conseguiu passar essa ideia para quem está nos assistindo, mas o principal é entender que empreender hoje em dia não é mais um bicho de 7 cabeças. Você tem acesso, principalmente pessoas que ainda estão na periferia do empreendedorismo. Eu acho que é importante se encorajar e entender que existem diversas ferramentas gratuitas, diversas ferramentas de conhecimento para te capacitar a desenvolver a tua ideia, diversos ambientes de conexão, não são custosos, são ambientes baratos. Então, empreender hoje em dia é uma atitude mais do que nunca humana. Então, se eu pudesse deixar aqui um recado, insista na tua ideia, acredite, não foque no intangível, foque no mais simples, tente se aproximar de pessoas boas, divida a sua ideia com os outros, não fique preocupado com recurso, eu vou precisar de dinheiro para aquilo, eu preciso fazer tráfego pago, senão eu não vou vender meu produto, eu preciso de dinheiro para desenvolver o meu produto. Foca num MVP mais simples, foca em resolver o problema da maneira mais simples e menos custosa possível, entender como aquilo impacta a vida das pessoas. Então, a minha deixa seria, hoje tá mais, não vou dizer fácil, porque é uma palavra ruim, por isso que a gente está conversando, mas hoje está mais possível e mais acessível do que nunca empreender. Tá cheio de problema, até os problemas que já foram solucionados, que eu acho que é uma fala muito pertinente que você colocou, ainda tem muito espaço para você poder criar coisas que já existem, ou melhorar coisas que já existem. Então, meu conselho seria, busque o YouTube, sabe? Busque conexões gratuitas, busque se capacitar. Não é sair comprando curso, não é o sucesso estar naquele curso que eu comprei, do cara que ganhou dinheiro. Então, eu acho que empreender hoje em dia é uma atitude humana, é uma atitude de sola de sapato, não é mais uma ação ali de grana, uma ação, né, voraz, como foi quando a gente começou lá atrás, né? E queria agradecer a tua participação, fiquei honrado em poder estar aqui conversando com você, espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se alguém que estiver assistindo eu puder ajudar com aconselhamentos, tem minha rede social, @Thiago com TH _Turbiano no Instagram, estou à disposição se puder ajudar de alguma maneira. E te agradecer, desejar vida longa aí pro nosso podcast. Foi um prazer estar aqui conversando com você. Valeu, Thiagão. Obrigado por essa participação aí, por essa aula que você deu pra gente aí. Se você aí tiver a fim de trocar uma ideia com o Thiago, conhecer mais sobre as empresas, sobre essa vida do empreendedor brasileiro, segue o Thiago nas redes sociais e nos vemos no próximo nosso podcast.